Igreja amada do Senhor, vamos compartilhar da palavra de Deus. Esta palavra, ou texto que nós lemos, vai nos trazer aqui algumas instruções e alguns conhecimentos também. Escravos do trono, ou escravos no trono. Eu quero compartilhar com vocês esse texto porque ele vai trazer aos nossos corações a certeza de que algo em nós hoje vai mudar para a glória de Jesus. Estamos em missão pátria. É um dia de celebração. A nação brasileira celebra. A nação brasileira está em festa. E nós não podemos perder a oportunidade de aproveitar essa celebração e celebrarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Quando nós falamos em missão, estamos a falar de uma incumbência para executar a pedido ou por ordem de alguém, ou então um conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Então, quando nos é dada uma missão, e há um ditado que diz: missão dada, missão cumprida. Essa incumbência, essa ordem nos é passada e ela tem que ser cumprida. Falamos de missão pátria, é a responsabilidade que cada país tem, que cada pátria tem, para fazer cumprir dentro da lei a sua responsabilidade sobre o povo. E então nós subentendemos e com clareza que há uma responsabilidade, que há uma ordenança e há uma missão sobre os cidadãos. Irmãos, não é, eu sei que parece redundante, mas o Brasil é um país abençoado por Deus. Quem concorda, diga amém. O Brasil é um país também de muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Inclusive até a oportunidade de se viver e se pregar o Evangelho com toda a liberdade. É um país que tem a liberdade para proclamar o nome santo do Senhor. Deus deu a este povo e eu sou grato a Deus por isso, por esse privilégio. Sou grato a Deus por estar numa nação ou fazer parte de uma nação de forma indireta, agora quase sanguínea, fazer parte de uma nação que tem o chamado de Deus para influenciar o mundo através da palavra e do Santo Evangelho. Deus tem levantado este povo, homens e mulheres, para proclamarem o seu nome, anunciar o seu nome, tanto aqui dentro, como também nos confins da terra. Essa é a nossa responsabilidade. Deus deu a esta nação a graça de viver e de expressar, a liberdade de ir e vir, a bênção de em cada esquina você poder encontrar uma placa de igreja. Em cada bairro você encontra uma placa de igreja. Deus deu a liberdade de você mudar de cidade, e na sua cidade você encontrar lá a sua igreja e poder adorar, glorificar e ouvir a palavra de Deus. Deus deu esse benefício. Mas por que é que nós estamos a falar então de escravos no trono? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no verso 2, ele orienta o povo. E ele vai dizer de forma categórica e clara: não vos conformeis.
Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos. O convite de Deus através da vida do apóstolo Paulo é trazer aquele que recebeu a graça, aquele que recebeu o evangelho, aquele que entrou e anda agora no caminho do Senhor, a não conformar-se. E quando nós falamos em não se conformar ou conformar-se, é nós assumirmos um papel de não estar em conformidade ou de acordo, ou não se identificar com aquilo que o presente século está a viver. É não se identificar com aquilo que o mundo vive hoje. Então, quando eu não me conformo, quando eu não me aceito nesse mundo, ou não me entrego a esse mundo, eu viro a página da minha vida. E Paulo está a dizer: não se conformem, não se deixem estar, não se deixem ficar, não se permitam viver, não aceitem, não guardem no vosso coração, não queiram viver este presente século ou aquilo que este mundo tem apresentado. Não queiram viver, mas transformem-se. Mas transformem-se pela renovação do nosso entendimento. E quando nós falamos em buscar essa renovação de entendimento, o apóstolo Paulo está a orientar o povo a tornar-se um povo melhor, a tornar-se um povo novo, a consertar aquilo que está desconcertado ou desconcertado. E por que ele está a dizer isto? Porque assim nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então nós temos o convite de Deus agora a entrar por um caminho de transformação. Mas este caminho de transformação, ele primeiro começa quando eu nego. Quando eu nego o meu eu a mim mesmo e a este mundo. Então, quando eu não me conformo, eu me recuso a aceitar o que está a acontecer e eu nego. E quando eu nego, eu começo a buscar agora o que? A renovação. E como é que eu busco a renovação? Não é por aquilo que o mundo apresenta, mas é pela pregação da palavra do evangelho. A renovação que há em Cristo Jesus para a nossa vida. Eu busco a renovação de Deus naquilo que é servir ao Senhor. E então, quando eu entro na renovação do meu entendimento, eu começo a organizar a minha mente, começo a organizar a minha vida naquilo que se chama adoração e serviço ao Senhor. E o apóstolo Paulo está a orientar pessoas que são cristãs. Ele está a falar com pessoas que conhecem a palavra. Quem conhece a palavra fala glória a Deus. Quem ama a palavra fala glória a Deus. O apóstolo Paulo está a falar com pessoas que conhecem a palavra e que viviam em igreja e estavam em comunhão, andavam em comunidade, e ele está a dizer: não aceitem viver do jeito que estão e da forma que este mundo se apresenta. Renovem-se, 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 renovem-se pela palavra, renovem-se pelo poder, renovem-se pela graça, renovem-se pela vida que é em Cristo, para experimentar o que é estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
E por que é que nós então, quando entendemos esta palavra, começamos a olhar para o mundo, e o mundo tendencialmente tem lutado para cercar os cristãos, para inibir a pregação da palavra, para impedir a proclamação do evangelho? Exatamente por isso, porque o mundo não quer que haja renovação. O mundo quer que viva a inovação que ele tem, que ele apresenta, o que ele propõe, mas ele não aceita aquilo que nós, como filhos de Deus, vivemos na presença do Senhor Jesus. Então, conforme o tempo passa, conforme os dias passam, nós começamos a entregarmos-nos ao mundo, a aceitar ao mundo, a entrar em concordância com as práticas do mundo, com as palavras do mundo, com os prazeres do mundo e com os ensinos do mundo. E então automaticamente nós começamos a aceitar as palavras do mundo e começamos a praticar aquilo que ele tem ditado sobre a nossa vida. E quando fazemos isso, a palavra de Deus fica no esquecimento. A palavra de Deus começa a trazer ociosidade para a nossa vida. A palavra de Deus começa a ser em nós uma barreira e um empecilho para que não haja vida. Aleluia. Mas nesta tarde eu sei que há um povo aqui nesta igreja e também pela rádio e pela internet hoje que vai se transformar pelo poder da palavra, que vai se renovar pelo poder de Deus e vai viver uma vida de temor e de santidade para a glória do Senhor. Aleluia. Vai se renovar pela palavra, vai se renovar pela palavra, vai se renovar pelo santo evangelho. E por que é que o conselho é transformar a mente? Porque é na nossa mente que se enfrentam as maiores guerras e batalhas. É na nossa mente que se enfrentam os maiores conflitos espirituais. É na nossa mente que nós, infelizmente, experimentamos a escravidão. É na nossa mente que, infelizmente, nós vivemos e assumimos comportamentos e posturas. É na nossa mente que trabalhamos aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que é bênção, aquilo que é maldição, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. É na nossa mente que nós trabalhamos a vida que nós vivemos. E então é preciso haver uma libertação da nossa mente. É preciso haver uma libertação dos nossos pensamentos. Para quê? Para poder viver com tranquilidade, com transparência, com equilíbrio, com santidade, com sanidade e com verdade a palavra do Senhor Jesus Cristo e o santo evangelho. Aquilo que o Senhor propõe para a nossa vida. Escravos no trono, escravos do trono. Por quê? Porque o Senhor nos tirou da vida em que outrora andávamos perdidos, sem a sua bênção. Mas os nossos pensamentos fazem-nos voltar a viver. Os nossos pensamentos tendem a puxar-nos para a vida velha, para a vida medíocre espiritualmente se fala. Olhe para a Bíblia Sagrada e você vai encontrar um povo que 400 anos orou, pediu um libertador, pediu a libertação da escravidão e da escravatura. O libertador foi. Eles agora libertos começam a caminhar no deserto à procura, ou então em direção à promessa. A promessa existia, era real, o agir de Deus também era real. Mas eles estão no meio do caminho.
E enquanto estão no meio do caminho, no meio da jornada, o conflito mental é muito grande. E o primeiro desafio que eles encontram é o Mar Vermelho. E começam então a reclamar com Moisés e vão dizer: Moisés, por que é que Deus nos trouxe ou nos tirou do Egito para morrermos aqui neste deserto? Era mais fácil termos ficado com a cebola, com o alho, com a chicotada. Era mais fácil ter ficado no Egito aprisionado do que morrer aqui neste deserto. Mas você vai entender comigo que o Deus que tirou este povo depois de 450 anos de escravatura é o Deus que havia prometido que faria isso sobre eles e que não havia esquecido o seu povo. É um Deus que não esquece o seu povo, que não esquece os seus filhos e que ouve o clamor de uma nação, aleluia. Mas o povo estava no deserto e a tendência era sempre olhar para trás. Estavam em liberdade, mas eram escravos da escravidão que viviam, e eram escravos na mente, eram escravos dentro dos seus pensamentos, e a tendência era sempre voltar para a velha vida, a tendência era voltar para os velhos costumes, a tendência era voltar para as velhas práticas. Um momento em que Moisés está a receber as placas da lei de Deus, o povo está lá embaixo, e de repente começa: Moisés não vem mais, Moisés morreu, Moisés já não quer saber de nós, estamos perdidos, e agora? Vamos fazer o seguinte: lembra dos deuses do Egito? Lembra dos deuses que nós tínhamos lá no passado? Lembra? Alguém tem alguma imagem do que se pode fazer? E alguém se levanta e diz: tenho sim. Então começa a levantar um bezerro de ouro, para que o povo adore uma imagem e se esquecem que o Deus que lhes levou até aquele lugar era o Deus que não voltava atrás com a sua palavra. E eles então voltam à escravidão, levantam um bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro. Enquanto Moisés está lá, ouve a voz de Deus, o povo se corrompe, aleluia. Por quê? Porque a mente estava ainda dominada pela escravidão do Egito, e eles então adoram e pecam contra Deus. Moisés olha para aquele povo, joga as tábuas no chão, entristecido, enfurecido, porque o povo amava viver naquelas práticas. Escravos do trono, homens que têm a libertação de Deus, mas querem viver amarrados a histórias e passados e uma vida pecaminosa. Escravos de um trono. A palavra do Senhor tem sido revelada aos corações, e muitas vezes nós vivemos presos àquilo que é a história da nossa vida e não aquilo que é a proposta de Deus para cada um de nós. É por isso que você vai encontrar homens e mulheres hoje, em pleno século 21, que não conseguem orar. Ainda que orem, não acreditam no poder da oração. E então eles cegamente, pastores, vão atrás de profetas, vão atrás de homens que inventam, manipulam, enganam. Por quê? Porque eles estão escravizados ainda àquilo que era o passado. Eles não entenderam que aonde há Espírito de Deus, aí há liberdade para abrir a boca e clamar e dizer ao céu: aleluia, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Continuam na escravidão. E eu sempre digo e volto a dizer: só existem falsos profetas porque se levantam falsos crentes. Homens que querem andar segundo as suas vontades e paixões, então voltam para a escravidão, voltam para a vida velha. Tenho que encontrar um profeta que ore na minha cabeça para ele profetizar, porque eu orei, mas eu não creio que Deus me responda. Eu vou para a presença de Deus, mas eu não sei se Deus vai me atender.
Eu vou para a igreja, mas eu preciso, sabe, daquela coisa espiritual. Tem que pôr a mão na minha cabeça, porque isso vai mudar a minha vida. Não, não é uma mão na sua cabeça que vai mudar a sua vida. É a sua mente, com a mente de Cristo, que vai mudar a sua vida e vai fazer você viver na intimidade da palavra, na excelência da palavra, na virtude da palavra. É por isso que precisamos ser libertos por completo. Precisamos ser libertos plenamente para viver com a nossa mente transformada em Cristo Jesus. A mente transformada em Cristo Jesus. Levanta a sua mão direita para o céu, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, a minha mente, a partir de hoje, será transformada para viver na tua presença plenamente, plenamente. Adore o Senhor com palmas e glória. Adore o Senhor com palmas e glória. Nós somos chamados pelo Senhor para vivermos a transformação. Deus não quer que você viva cativo, preso. Deus não quer que você viva dependente a vida inteira daquilo que não traz libertação e liberdade para a sua vida. Eu conheci pastores de uma família lá em Moçambique, que quando eu entrei na igreja, eles já estavam lá. Eles já estavam na igreja. Quando eu cheguei em 94, eles já estavam lá. Eu entrei na igreja, eu cantei na mocidade, eu batizei, eu fui batizado nas águas, porque não sou eu que me batizo, né? O pastor me batizou. Saí das águas, comecei a trabalhar na obra do Senhor, a cooperar na obra do Senhor, e aquela família estava lá. Só que a vida inteira, aquela família caía possessa endemoniada. A vida inteira, pastor Lucas. A vida inteira, desde quando eu entrei na igreja, eles já caíam possessos. Os anos se passaram e eles continuaram a cair. Por quê? Porque continuavam escravos ainda. Mesmo dentro da igreja, há mais de 15 anos. Mas não conseguiam libertar a mente da escravidão espiritual. Então eram dominados por Satanás. E Satanás, irmãos, ele trabalha. Satanás opera não porque ele acha bom. Satanás não luta contra nós porque ele acha esteticamente bom lutar, porque ele vai se renovar, não. E aonde ele encontrar brecha contra a nossa vida, ele vai entrar para trazer o estrago e a confusão. Aonde ele encontrar brecha sobre a sua família, sobre a sua casa, ele vai adentrar e vai causar um transtorno muito grande. E essa família vivia assim, a todo tempo, possessa e caía, e possessa e caía. Até que um deles resolveu ser fiel ao Senhor. Até que uma delas resolveu ser fiel ao Senhor. Então abandonou tudo aquilo que lhe prendia. Libertou a sua mente pelo conhecimento da palavra de Deus. E desceu as águas para a glória de Jesus. Quando ela desce as águas, a família então começa a ser impelida pelo Senhor a buscar algo maior, uma verdade maior que até o momento eles não tinham vivido. E então os membros daquela família começam um por um. A cada batismo, um deles entrava nas águas. A cada batismo, um deles era batizado. E lá em Moçambique, nós batizamos no rio, em Marraquene. Pastor, conhece, pastor? Marraquene ainda não foi? Tem que ir lá. E as pessoas são batizadas. E nessa cidade chamada Marraquene, que é uma cidade que também
se faz muitas oferendas ao espírito maligno, há muitas festas ao espírito maligno. Nós, a igreja do Senhor, temos rompido aquela cidade, temos rompido aquele lugar, e a cada batismo são almas que se rendem ao nome do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado. E então aquela família começa, a cada batismo vai um, e vai se batizar, e de repente as pessoas que durante 20 anos caíam possessas, endemoniadas, não caíram mais, pararam de dar trabalho, e agora estão onde? No grupo de senhoras, no grupo de jovens, no grupo de louvor, pregando a palavra. E Deus começou a reestruturar aquela família, porque entenderam a libertação da mente e começaram a viver para Cristo. Nós precisamos, irmãos, sair da escravidão. Nós precisamos sair da escravidão intelectual, mental. Precisamos nos libertar em Cristo Jesus, igreja. Precisamos nos libertar em Cristo Jesus. Porque o maior conflito hoje é na nossa mente. Diga, é na mente. É aqui. Aonde é que hoje a mídia, a internet, os Facebooks atacam? É na mente. Onde eles manipulam é a mente. Aonde que você vai hoje com essa teologia da prosperidade, com esses coachings da vida, ou coaches da vida, onde eles manipulam é a mente. Com aquelas conversas bonitas, agradáveis, manipulam a mente dos homens para quê? Para que eles assumam um compromisso, assumam uma postura para seguir o caminho deles. Satanás tem lutado para manipular as nossas mentes, igreja. Satanás tem manipulado. Há igrejas por aí que começaram a alterar até a Bíblia Sagrada. Há religiões por aí que começaram a alterar até o conteúdo bíblico. Algumas passagens que não convêm para aquele círculo, eles tiram da Bíblia. Por quê? Porque causa conflito naquilo que eles pregam e naquilo que eles acreditam. Mas nós somos um povo que não vai se deixar ser manipulado pelas conversas do maligno. Sabe por quê? Porque nós fomos renovados. O nosso entendimento foi renovado. A nossa mente foi renovada pelo poder da palavra, pela vida que há em Cristo. Aleluia! Renovação, renovação, renovação do entendimento. Eu quero que você entenda nesta tarde que você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Não, fale com mais fé. Eu sou filho de Deus. E você entende o que é ser filho de Deus? Você assume essa postura de filho de Deus? Você assume esse compromisso de ser filho de Deus? Nós somos filhos de Deus e não podemos viver na escravatura. Não podemos viver na dependência das operações malignas e diabólicas. Não podemos viver na dependência daquilo que o diabo tem planejado contra a nossa vida. Ainda que ele planeje contra nós, mas não vai ter sucesso, não vai dar certo, não vai se concluir. Porque o Deus que está em nós, Ele faz uma obra maior do que aquela que o inimigo tem planejado. Aleluia! O Deus que está em nós faz a obra maior. Oh glória! Oh glória, oh glória. E eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos entrar em alguns versículos aqui. E eu quero que você talvez tome nota, grave isso e guarde para a sua vida. Hebreus capítulo 9, o verso 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto de maneira nenhuma tem força de lei quando vive o testador. O escritor aos Hebreus escreve e é muito claro em dizer: nós hoje temos direito ao testamento que nos foi deixado por Cristo Jesus.
O testamento só tem validade quando o testador já não está mais em vida. Enquanto ele estiver em vida, os bens pertencem a ele. Mas quando ele parte, os bens agora pertencem àqueles que estão no rol do testamento, com os nomes no testamento, dividido, sim, no testamento, aleluia. E o escritor aos Hebreus está a dizer que este testamento só é confirmado em caso de morte. Eu quero te lembrar que você não é mais escravo, porque há um homem chamado Jesus Cristo que se entrega à morte, aleluia, e a sua morte agora, ele dá o testamento para aqueles que viriam e iriam glorificar o seu nome, e ele está a dizer que através da minha morte, os meus filhos vão ter vida, o meu povo vai ter vida, aquele que crê no meu nome vai ter vida, e nós então temos livre acesso a Deus agora, por intermédio de Jesus Cristo e da sua morte, aleluia! Nós temos acesso a Cristo. Nós temos acesso à vida eterna. Nós temos acesso à eternidade. Nós somos co-herdeiros. Co-herdeiros da promessa. Você pode dar um glória a Deus? Somos co-herdeiros da promessa. Dê um glória a Deus. Então você não pode viver como escravo. Você não pode ter a postura de escravo. Efésios capítulo 2 e o verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Naquele tempo estávamos longe de Cristo, longe da verdade, longe da palavra, longe da salvação e da vida eterna. Em outro tempo, irmãos, estávamos perdidos. Quantos de nós hoje, em outra época, em outros 7 de setembro, em outros feriados, estava agora numa roda de pagode, bebendo cerveja, fumando maconha, se embriagando em brigas, em contendas, em porfias, traindo a esposa, traindo o seu esposo. Quantos de nós outrora estava hoje jogado na rua, bêbado, caído, sem eira nem beira, completamente perdidos, mas aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário, morreu por nós, aleluia, deu-nos acesso à vida eterna. Aquele que morreu por nós, tirou-nos dessa escravidão, lavou a nossa alma com seu sangue e deu-nos acesso a entrar nos lugares celestiais para adorar e glorificar eternamente, aleluia, deu-nos acesso à vida eterna, oh glória! Não somos mais escravos. Não somos mais escravos. Não viva como escravo no trono. Não viva como alguém perdido, tendo riquezas à sua volta. Não viva como alguém que não tem um pai, porque você tem um pai. Aleluia, e Ele te ama. Ele te ama, aleluia. Nós fomos adotados como filho. Fomos adotados como filhos. Gálatas no capítulo 4 e o verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. Nós fomos adotados agora. Temos direito à vida. Temos direito à eternidade. Irmão, não viva este pleno século como se a vida se resumisse ao que está diante dos nossos olhos. Não, porque tudo que está diante de nós é passageiro, vai ter um fim, vai ter um ponto final, mas aquele que tem a marca da promessa para a eternidade está aqui de passagem, porque sabe que na eternidade haverá gozo, haverá festa, haverá alegria e vai ter acesso
acesso ao reino de Deus como filho, como filho, como filho, como filho da promessa. Somos filhos. E sabe o que é mais interessante quando a Bíblia fala que somos filhos adotados? É que segundo a lei, ou segundo aos costumes judaicos, quando uma criança ou alguém fosse adotada para uma família, aquela família automaticamente tinha o direito ao testamento. E porque ela foi adotada, nunca mais se poderia tirar do testamento. E então, quando a Bíblia está a dizer que nós fomos adotados agora como filhos, Deus está a passar uma informação clara de que jamais seremos desligados do testamento que Ele tem para nós. Jamais seremos tirados do testamento, jamais seremos desvinculados do testamento. Uma vez adotados para viver para a glória do seu santo nome, não mais como escravos, mas agora como os filhos libertos para a glória do nome do Senhor, aleluia. Filhos da liberdade em Cristo. Oh glória. Somos herdeiros, irmãos, da promessa. O verso 7 do capítulo 4 de Gálatas diz: de sorte que já não és escravo, mas filho. Oh glória. Já não és escravo, mas agora és filho. Filho. Oh glória. Filho. Aleluia. Filho. E assim sendo também herdeiro de Deus. Herdeiro da promessa. Herdeiros da herança. Herdeiros da vida eterna. Mas o que Jesus diz para os discípulos é exatamente isso. Se vocês me seguirem e andarem comigo, vocês vão ter aqui na terra 100 vezes mais, e por fim a vida é eterna, aleluia. Então nós somos filhos adotados e herdeiros, não é só para a eternidade, começa aqui, começa aqui, começa aqui na terra, aleluia. Somos aqui para continuar lá, somos aqui para viver lá. Somos aqui para vivermos completos lá. E tem gente que não entende que é filho de Deus. Alguns falam: eu sou só servo. Só sou servo teu. E quando ele diz só sou servo, ele está a querer se colocar no lugar de empregado, de escravo. Eu sou só servo, só mais nada. Não. Você é um filho que serve ao seu pai. Você é um filho que trabalha para o seu pai, que executa a missão do seu pai. Liberte a sua mente nesta tarde, igreja. Liberte a sua mente. Pare de assumir uma postura que não vem de Deus. Pare de assumir um comportamento que não vem de Deus. Para de assumir um estado de vida que não vem de Deus. Não. Você é filho de Deus. E como filho, entenda que Ele te amou acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Efésios no capítulo 2 e o verso 6. Olha o que o texto declara sobre nós. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh glória! Juntamente com Ele, Ele que em Cristo
temos acesso agora aos lugares celestiais. E espiritualmente estamos assentados com Ele agora. Por isso que estamos de passagem. Esta terra vai passar, este mundo vai passar. Não se prenda nesta terra, porque é um lugar preparado, é um lugar reservado para você que é filho, viver na eternidade e adorar ao Senhor. Aleluia! A eternidade nos aguarda, a promessa nos aguarda, a vida eterna nos aguarda. Para vivermos como filhos. Para vivermos como filhos. Por que querer viver como escravo, irmãos? Por que querer viver como um escravo? Por que é que nós continuamos a persistir no erro? Irmão, não é você se fazer de coitadinho que você vai ser transformado. Ah, eu sou um coitado. Coitado é o diabo que está condenado e não tem mais escapatória. Coitado é dele, que tenta, mas não consegue, não tem mais oportunidade. Nós não somos coitados. Passamos por luta, passamos por prova, passamos por dificuldades, passamos por afronta, passamos por medo, passamos por tudo, mas não somos coitados. Sabe por que não somos coitados? Porque nós fomos um povo comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e temos direito, aleluia, temos o direito à vida. Tem tanto crente, eu sou um coitadinho, a minha vida, sou eu passo luta, sou eu passo prova, sou eu sou perseguido, sou eu coitadinho de mim, mas eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu jejuo, eu oro, mas eu sou um coitadinho, Deus não vai olhar para mim, porque eu sou pequenino, porque eu sou isso e aquilo. Irmão, as suas lutas e provações, as suas dificuldades nunca foram para te diminuir, não, importa que Ele cresça e que eu diminua, aleluia. Então não é para eu me achar escravo, é para eu diminuir na presença dEle, para a glória crescer, para a graça crescer, para a revelação descer sobre a minha vida. Importa que Ele cresça, importa que Ele cresça, aleluia, aleluia. Precisamos assumir uma nova postura. Precisamos assumir uma postura que glorifique o nome do Senhor. A minha família não está na igreja, coitadinho de mim, coitadinho não. Se não está na igreja é por um propósito, é por um tempo, mas eu creio na promessa. Mas a minha vida parece que não vai sair do lugar, porque a vida inteira eu estou nessa condição. Você está num tempo de Deus, num momento de Deus, num momento até que você possa ter causado, mas como filho você vai entender: eu vou resolver a situação, eu vou esperar no tempo de Deus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir sobre a minha vida. Não é se fazer de coitadinho. Eu sou humildezinho. Eu sou pequenininho. Olha para minha família. Irmãos, Deus não está à procura ou preocupado com pessoas que dão desculpas. Gideão tentou fazer isso. Deus o chamou para a missão e o que foi que ele fez? Olha para mim, Senhor. Olha, a minha casa é menor, a minha tribo é menor, a minha família é mais pequena, não tem condição. E Deus falou: foi a você que eu escolhi, e ponto final. É a ti que eu quero, e ponto final. Você não está na presença de Deus para andar com essa coisa de coitadinho. Olha para mim, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aquilo que a sua mente tem processado.
a maneira que você entende o Evangelho, a maneira que você vive o Evangelho, a maneira que você professa o Evangelho. O que Deus quer, irmão, não é aquilo que você acha de você mesmo. O que Ele quer é que você entenda aquilo que Ele acha de você, aquilo que Ele fala acerca da tua vida, aquilo que Ele escolheu fazer através da tua vida. Aleluia! Mude de postura. Mude de comportamento. Não se conforme, renove-se. Renove-se. Deus marcou este encontro conosco hoje para nós nos renovarmos nele. Chega de viver na dependência dessa escravidão. A escravidão de vícios. Deus quer hoje te dar a independência. Deus quer hoje te dar a independência. Deus quer hoje te libertar para que tu sejas livre. Deus quer te libertar hoje para que sejas o quê? Livre. Deus quer te dar a independência. É dessa vida moribunda, é dessa vida de drogas, de vícios, é dessa vida em que você está completamente perdido. Deus hoje quer te dar a independência para nunca mais voltar atrás. Para onde você andar, aonde você chegar, por caminho que você percorrer, poder andar de peito aberto, cabeça erguida, e todo mundo olhar para você e dizer: ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus, ali vai um filho do céu, ali vai o herdeiro da coroa, o herdeiro da promessa, como filho, como filho, como filho. Aleluia! Deus hoje quer te dar a independência. Deus hoje quer trazer sobre a tua vida a independência. Você vive aprisionado, acorrentado, perdido, sem eira nem beira. Hoje Cristo quer te dar a independência dessa vida de escravidão. Hoje você vai entender o que é o sacrifício de Cristo pela tua vida, para nunca mais voltar atrás, para nunca mais estar perdido. Nós não vamos ser escravos no trono. Não, nós vamos entender que somos filhos no trono. Filhos no trono. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus hoje tem a independência sobre a sua vida. Deus hoje tem a independência, você, irmã, irmão, homem, mulher, que tem vivido dias tão angustiantes, tenebrosos, dias pesarosos, dias em que você, talvez há tanto tempo vem para a igreja, mas nunca alcançou a libertação do Senhor. Hoje chegou a independência para a sua vida. Hoje chegou o dia da independência de tudo aquilo que você está a viver. Hoje chegou o dia da libertação total e completa para a sua vida. Hoje chegou o dia da transformação do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu. Declare em alto e bom som. Diga comigo: hoje chega a independência de Deus em minha vida. Hoje chega a libertação do Senhor sobre a minha vida.